pessoal? Que bom estar aqui gravando para vocês. Esse é o nosso segundo episódio do Resenha do DM. E hoje a gente tem aqui um craque da bola, que é o Ale Falcone. Fala William, fala galera, prazer é todo meu, né? Poder contar um pouquinho da minha trajetória, né? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da tua trajetória no esporte, cara. Me conta uma coisa, você sempre foi goleiro, desde criança ia brincar e era no gol? Como que foi na tua infância a tua relação com a bola? Sim, eu comecei a jogar, sou paulista, sou de São Bernardo do Campo, né? Comecei a jogar com 5 anos. Meu primeiro campeonato, né, dentro do clube lá em São Bernardo do Campo foi na linha, até um dia que faltou o goleiro, e aí fui pro gol. Né? Gostei de ir no gol, no outro dia, no outro jogo o goleiro foi, eu tive que, o treinador pediu para eu ir pra linha, eu falei, não, quero ir pro gol, gostei de jogar no gol. Aí ele falou, não, mas o goleiro voltou, então tem que ir pra linha. Eu falei, então não quero mais. Sim. E aí a partir daí eu fui procurar junto com meus pais, né, uma equipe para treinar. Né, lá em São Paulo começa muito cedo, né, então as competições da Federação Paulista começam muito cedo. Então, com 6 anos eu já jogava campeonato federado, sempre desde lá até hoje no gol. Sim, show de bola. Você teve alguma influência, alguma pessoa que te influenciou, que te motivou a se tornar goleiro? Ou foi algo mais natural para você isso? Foi natural, mas também eu tive a influência do meu irmão, porque meu irmão foi goleiro também. Ele foi goleiro profissional, né? Ele jogou até 2011, né? E depois parou. Mas como eu disse, né? Eu nasci nas quadras, sempre acompanhando ele e peguei o gosto pela posição através dele. E falando em categoria de base, passou por quantas equipes na categoria de base? Na categoria de base passei pela... Hoje eu comecei, foi no Souvenir, em São Bernardo do Campo, depois fui para o Corinthians, né? Aí voltei para São Bernardo do Campo no Clube Mestre, aí eu fiquei até o Sub-17, né? Então minha categoria de base basicamente foi na base Souvenir, no Corinthians e no Mestre São Bernardo. E depois que você subiu para o adulto, no profissional, qual foi teu primeiro time? Aí quando eu fiz 18 anos, fui para o Sub-20, né? Na época era juvenil, eu fiquei 6 meses no São Paulo, em 2008. Depois que eu fui para o São Paulo, no segundo semestre eu fui para a Itália. E de lá eu iniciei minha trajetória como profissional, né? Então passei pelo Augusta, na Itália, como profissional. Com 18 anos isso? 18 anos, fiquei 4 anos na Itália, né? Tive uma pausa porque minha mãe faleceu em 2009, voltei no Brasil, né? Ficar perto da minha família, do meu pai. Aí eu fiquei 6 meses no Palmeiras, né? Retornei para a Itália, fiquei até final de 2011. 2012 fui para o Rio Grande do Sul, jogar no Cachoeira Futsal, Série Prata. 2013 joguei a Série Ouro pelo time, que a gente conseguiu acesso no ano anterior. E aí eu fui para o Guarapuava em 2014, minha primeira Liga Nacional, primeiro Campeonato Paranaense, onde fomos campeões. De lá fui para o Carlos Barbosa, fiquei 2 anos na CBF, onde fomos campeões da Liga, Taça Brasil, Campeonato Gaúcho. 2017, 2018 no Cascavel. 2019 até a metade do ano fiquei no Cascavel também. Tive uma passagem no Irã, fiquei 10 meses no Irã. E aí, no mês de 2020, voltei para o Paraná, fui para o Moarama, fomos vice-campeão paranaense ali. O ano passado, em 2020, eu fui para o Marreco e esse ano estou aqui no Passo Futsal. Sim. E tu pode dizer que essa tua passagem pelo Guarapuava, pelo CAD, foi uma passagem que alavancou a tua carreira a nível de Brasil? Ali foi onde mudou totalmente a minha carreira, né? Mudou o aspecto de um sonho para a realidade, né? Onde eu fui como terceiro goleiro, era para contratado como terceiro goleiro, com o mesmo salário que eu ganhava lá no Cachoeira Futsal, um salário simbólico, mas pela oportunidade, né? O Baiano já me conhecia da Itália, e o goleiro titular acabou sofrendo uma lesão, na época era o Danilo, e depois que o Danilo sofreu a lesão, eu assumi a posição e não saí mais. Né? Então foi a primeira Liga Nacional, fomos campeões paranaenses jogando, então para mim, a passagem pelo CAD foi a mais marcante para mim. E assim, é meio esquisito falar de qual a tua maior realização profissional, porque a gente eu pelo menos tenho comigo que a próxima realização vai ser a maior. Mas assim, até o momento, qual que você considera que foi a tua maior realização profissional? Minha profissão mistura muito com a minha vida pessoal também, né? Então, tenho 2 maiores realizações. Um foi ser campeão da Liga Nacional pelo Carlos Barbosa, em 2015, e o outro é poder construir minha família, né? Conheci minha esposa, Carlos Barbosa, né? E desde lá, construí uma linda família com 2 filhos, né? O Oliver
Então, para mim, não tem preço, né, a minha família. Então, para mim, sem dúvidas nenhuma, o mais importante que construir futsal foi a minha família. Pessoal, o torcedor que enxerga a situação de fora, pode achar que a vida de atleta é fácil, é só jogar bola, o cara treina de manhã, treina à tarde, vai pro jogo, ganha um horror de dinheiro. Mas quem vive disso, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Tem uma série de dificuldades, muda direto de cidade, então é uma complicação da carreira isso. E assim, numa carreira mais longa, é natural que tenham algumas frustrações. Tem alguma frustração que você tem na tua carreira, algo que te incomoda, assim, podia ter feito diferente, alguma coisa que você possa dividir com a gente? Falando primeiro sobre, né, as dificuldades da carreira, né? Eu coloco, é muito bom fazer o que a gente ama, né? Graças a Deus eu sou atleta de futsal profissional, já vão para os 15 anos de carreira já, né? É uma coisa que eu sonhava de criança, então não tenho muito a reclamar, mas não é fácil, né? Como tu mesmo disse, tem as frustrações, tem as derrotas, as decepções, né? Mas a minha maior frustração foi não ter ido para o Mundial em 2016 do Carlos Barbosa, né? Onde eu estava muito preparado, por motivos que até hoje eu não sei porquê. Um mês antes da convocatória para o Mundial, né, eu acabei ficando de fora. Então isso aí para mim foi muito difícil. Foi um momento que eu cheguei a pensar em desistir, né? Porque era um sonho que eu tinha, eu estava me preparando muito para isso. Mas depois daquele momento que eu fiquei fora, eu vi que realmente eu sou muito resiliente, porque eu já tinha passado por algumas coisas. Mas isso aí foi o mais difícil que eu passei na minha carreira. Cara, como você tem muitos anos de profissão, com certeza algumas vezes você já caiu no DN. Lesões, é natural na carreira de atleta passar por lesões. E assim, nesses 15 anos de carreira, qual que é a tua relação com a fisioterapia? Como que você enxerga a fisioterapia dentro do esporte de alto rendimento? Cada dia mais a fisioterapia vem se tornando muito importante, né? Porque hoje o nosso esporte é muito mais físico, né, do que jogado, né? Então a gente precisa estar sempre bem preparado, sempre forte, sempre com extremos cuidados. Então eu acho que hoje, mais do que nunca, a fisioterapia é muito importante, né? Para a prevenção de lesões e também para quando as lesões acontecem, né? Eu acho que é essencial a fisioterapia trabalhar diariamente, lado a lado com trabalho de quadra, trabalho físico, né? Então para mim é essencial. Tem alguma situação engraçada que aconteceu contigo na fisioterapia ou com algum colega de equipe? É uma situação que você lembra até hoje que te causou muita risada, que tu riu muito disso? Sempre tem, né? Tem algumas que não dá para falar, né? Porque tem algumas que é para mais de 18 anos, porque a fisioterapia, queira ou não, né? Onde o pessoal tá ali, vai ter muita resenha, muita conversa, né? Muita brincadeira, né? Além do trabalho, óbvio. Só que teve uma passagem, se não me engano, foi lá no São Bernardo, eu acho. Não era nem profissional, né? Tava fazendo a fisioterapia e tal. E aí o fisioterapeuta pediu para um amigo meu desligar o meu aparelhinho, né? Tava fazendo o TNS. Em vez de ele desligar, ele aumentou tudo. Aí, eu saí pulando da maca ali e todo mundo rachou o bico. Isso aí marcante pra mim, porque eu acho que eu tinha 17 anos. Sim. Isso é raro, mas acontece muito. Hoje em dia os aparelhos são digitais, então é mais difícil acontecer. Mas se tu pegar nessa época aí, provavelmente era o aparelhinho analógico, o botãozinho de girar. Ainda existe esses aí, mas hoje em dia é um pouco mais moderno, é mais difícil isso acontecer. Sobre as lesões que você teve, me conta um pouquinho as lesões que você teve, que você lembra, um histórico rápido das lesões que você já passou na sua carreira. Eu tive 2 lesões graves, né? Mas não foram lesões musculares, foram lesões de fraturas, né? As 2 fraturas que eu tive no rosto, né? Tinha a fratura no zigomático em 2012, né? Onde eu coloquei 2 placas e 10 parafusos. E uma outra fratura na mandíbula em 2016, onde eu coloquei 2 placas também e mais 10 parafusos, né? Essas foram as lesões mais graves que eu tive que me tiraram por mais tempo de combate, né? Mas a lesão muscular mais chata para mim, que levou mais tempo para tratar, foi uma lesão na inserção do tendão do músculo posterior da coxa. Foi uma lesão muito chata para tratar, porque parecia que estava tudo bem, e na hora de voltar o cara ia lá e sentia de novo, né? Falando da tua lesão no rosto,
Isso aí, para quem vê você jogando, acha que é um acaso, que você dá um carrinho de cabeça, né? Mas isso, pra gente que convive contigo no treino, a gente sabe que é natural, não é uma coisa que você faz no jogo. Pô, cada vez que tu faz isso no treino, eu já fico assim, pô, o cara vai quebrar a cara de novo. Mas é algo natural para você, então não é uma coisa que no jogo só você faz. Quem vem de fora pensa que é uma loucura de momento, mas é algo que é uma característica tua. Tem horas que tu usa. Quando eu entro dentro de quadro ali, eu quero ajudar a minha equipe, ajudar meus companheiros, quero vencer, né? Quero cada dia ser melhor, cada dia conquistar coisas melhores para mim e para minha família. Então quando eu entro ali dentro, eu esqueço de tudo. Né? Se precisar deixar minha vida dentro da quadra, eu vou deixar, minha esposa sabe disso. Às vezes a gente até briga por essas coisas, mas ela sabe que eu sou motivado a desafios, a esse tipo de coisa. Né? Como tu disse, no treino acontece, no jogo acontece também, né? Não é por, que a pessoa fala, fazer graça, ser maluco. Não, é porque às vezes a gente tem que tomar decisão numa fração de segundos e é o que acaba acontecendo, né? E às vezes a melhor forma de evitar o gol, de evitar alguma coisa, é o que eu faço. A tua lesão de posterior, ela aconteceu mais de uma vez? Você teve mais lesões no mesmo local ali, ou foi uma vez e demorou um certo tempo para recuperar, voltava a sentir novamente? A primeira vez foi em 2019, né, quando eu estava no Cascavel, num treino, machuquei, e aí fui voltando aos poucos, né, e eu sentia sempre que eu fazia um movimento de espacate, né, que fazia total, esticava perto assim, às vezes sentia ela, né. E aí, com o tempo ela foi melhorando. O ano passado também eu tive uma lesão, em 2021, tive essa lesão também. No mesmo lugar, no mesmo músculo, né, no mesmo tendão ali. Mas às vezes é por não estar tão aquecido, às vezes por alguma fraqueza, né, porque a gente, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente treine, a gente está sempre em alto nível, né, às vezes a gente acaba se machucando. Sim. As lesões musculares, elas são as principais lesões no futsal. Tem as entorses, tornozelo, joelho, as contusões, que seria a paulistinha, mas as principais, as que mais acontecem, são as lesões musculares. E dentro das lesões musculares, a lesão posterior é uma das mais comuns. Agora a gente vai para uma segunda parte, onde a gente vai demonstrar alguns exercícios, 2 exercícios só, coisa rápida, de como você pode prevenir esse tipo de lesão. Não é uma sugestão de tratamento. Se você está com uma lesão assim, eu recomendo que você procure um fisioterapeuta de tua confiança, mas são exercícios que você pode usar como prevenção. Show de bola? Vamos para frente? Vamos lá então demonstrar um exercício aqui que previne lesão de posterior. Esse é um exercício que eu gosto muito pelo seguinte: a maioria das lesões de posterior, ela tem uma relação com fraqueza do músculo glúteo. O que acontece? A musculatura do glúteo está um pouquinho fraca, acaba exigindo muito mais do posterior da coxa, que seria um auxiliar do glúteo. Quando ele é sobrecarregado, por estar assumindo uma função que não é dele, o risco dele se lesionar é muito maior. Seguinte, esse exercício você pode fazer em casa, tá? Não precisa ter o slide para poder fazer o exercício. Você pode fazer com uma meia que deslize bem no chão, com uma toalha que deslize. Exercício muito simples, tá? Vamos lá, galera? Pode deitar ali. Primeiro, a gente vai fazer bilateral, que é usando as duas pernas ao mesmo tempo. Ele vai fazer o seguinte, um movimento de ponte ou de elevação pélvica. Nessa posição aqui, ele vai manter a musculatura do glúteo dele ativa, vai contrair bem o glúteo, e aí com o pé, ele vai deslizando para baixo, mantendo ativo o glúteo. Isso. Inicialmente, para facilitar um pouco, vai descer, ó, subiu o quadril, deslizou, relaxou. Aí volta para cima sem carga. Pode voltar sem carga, né? Aqui, ó. Isso. Subiu, glúteo ativo, desliza. Esse movimento, você vai estar mantendo uma contração de glúteo e fazendo uma contração excêntrica dos posteriores. Eles vão estar freando o movimento. Então, é um estímulo muito bacana para posterior. Você pode fazer dessa forma, relaxando e trazendo sem carga, ou pode fazer a ida e a volta. Mantém glúteo ativo, desceu, subiu. Quando você já evoluiu um pouquinho mais,
você passa a fazer unilateral, uma perna por vez. Aí vai ser o seguinte, uma perna ali, a outra perna você mantém elevada e vai fazer a ponte ou elevação pélvica unilateral. Mesmo esquema, contração ativa de glúteo e vai deslizar. Pode fazer a ida e a volta ou somente a ida, tranquilo? Um exercício fácil que você pode fazer sem ter equipamento nenhum. E é um exercício muito bacana para posterior. Sente bem ele? Show de bola! Espero que vocês tenham gostado e que esse exercício tenha uma utilidade para vocês, que ajude você a não se machucar na tua pelada, no teu joguinho de fim de semana. Beleza? Valeu, galera!